This is the rhythm of the night, oh yeah, the rhythm of the night. This is the rhythm of my life, my life. Bom pessoal, aqui é o professor Fernando. Vou começar uma videoaula para o pessoal de Sistemas Operacionais 1 em relação ao VirtualBox, certo? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a instalação dele, tá? Para quem nunca instalou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no site do VirtualBox e fazer o download dele aqui, certo? Na opção VirtualBox for Windows Host, tá? Para a gente instalar. Uma coisa legal também, pessoal, é o seguinte: aqui tem um manual completo sobre o VirtualBox, só que está em inglês. A jogadinha que eu geralmente uso, que vale muito a pena. A gente vem aqui, entra no site do Google, certo? Coloca o endereço do VirtualBox que a gente está procurando, ele vai aparecer ali para a gente traduzir a página. Certo? Já vai vir traduzida. A gente vem aqui em documentação, manual do usuário. Vai ter toda a documentação do usuário em português. Certo? Facilita bastante, né? Ajuda a compreender como é que o VirtualBox funciona. Certo? Fica aí uma dica, tá? Bom, pessoal, como eu já tinha baixado previamente o VirtualBox, está aqui na minha área de trabalho, né? Eu vou fazer a instalação dele. Sem muito mistério, tá? Só uma observação. Acontece alguns erros de instalação de acordo com o processador. Processadores Intel têm uma compatibilidade muito melhor do que os AMD, tá? Sem muito mistério, já estão todas as opções aqui para serem executadas direto do HD, né? Aqui ele pergunta se a gente quer instalar no desktop um link, né? Se a gente quer criar um link aqui na nossa barra, né? E se a gente quer registrar. Vamos deixar sem registrar, certo? Vamos dar um yes aqui e começar a instalação. Tá? Eu vou dar uma aceleradinha nessa instalação, porque pode ser que ele demore um pouquinho, tá? Então eu vou dar uma acelerada no vídeo. Bom, pessoal, nesse ponto ele vai pedir para fazer a instalação de alguns controladores. Isso é interessante porque a gente vai precisar usar às vezes pendrive, mouse, teclado, e se a gente não fizer essas instalações, esses dispositivos não vão funcionar, tá? Então, a partir do momento que ele pedir para instalar esses softwares e dispositivos, vocês instalem, porque senão a gente não vai conseguir utilizar eles mais à frente.
Bom, terminamos a nossa instalação, certo? Ele vai pedir se a gente quer executar o VirtualBox. Eu já vou aproveitar e executar ele para a gente já começar outro vídeo. Tá? Como eu já tinha previamente instalado, né, as minhas máquinas continuam aqui, certo? Eu vou deletar todas elas para a gente poder começar do zero. Ok. Bom, pessoal, aqui ele dá as boas-vindas, né? Tem algumas informações, pressione F1 para ajuda instantânea, né? O menuzinho de ajuda. Tá? Primeira coisa, a gente vai adicionar uma máquina virtual nova. A gente vai clicar aqui em nova, né? Que tipo de sistema operacional a gente vai utilizar? A gente vai preparar a nossa máquina virtual para o FreeBSD, que isso a gente vai ver no próximo vídeo, mas já vamos deixar preparada. O sistema operacional é BSD, né? A versão vai ser um FreeBSD 32 bits. Eu vou colocar aqui como FreeBSD Sedup, certo? Vamos indicar a quantidade de memória RAM, tá, pessoal? O tamanho de memória aqui é referente à memória RAM, tá? Como a gente vai trabalhar com FreeBSD e o FreeBSD não exige uma quantidade gigantesca de memória, a gente vai botar 256 megas, certo? Vamos criar um disco rígido, né, virtual. Tá? A gente poderia não acrescentar um disco rígido, usar um disco local ou utilizar um disco rígido virtual já existente, que a gente já tivesse salvo. Tá? Bom, aqui são os tipos de arquivo de disco rígido, certo? Como não existe só o VirtualBox como emulador, a gente pode utilizar outros, né, modelos que outros emuladores utilizam. Mas vamos se ater só à utilização do VDI, que é o do próprio VirtualBox. Bom, armazenagem de disco físico. Agora começa o processo de criação realmente do nosso HD virtual. Nós temos duas opções, dinamicamente alocado e tamanho fixo. Bom, a dinamicamente alocado ela é interessante porque eu vou determinar o tamanho do meu HD. Só que esse tamanho não vai ser ocupado de momento na hora que eu terminar minha máquina virtual. Se eu botar 10 megas, ela não vai ocupar 10 megas, ela vai ocupar o tamanho que ela necessita. Agora, se eu botar um tamanho fixo, ele já vai criar um arquivo de 10 megas, independente se tenha ou não tenha nada. Tá? Então, eu vou criar aqui um arquivo, né, dinamicamente alocado para economizar o meu HD. Eu vou colocar 8 GB, tá? Até porque eu vou utilizar essa mesma máquina virtual mais à frente para a gente baixar os ports e assim por diante. Tá? Então eu vou criar com 8 GB, certo? Criada a nossa máquina virtual, nós temos aqui uma descrição breve da nossa máquina virtual, né? Qual é o nome dela, o sistema operacional que roda, a memória principal, né? A ordem de boot, no caso está disquete, CD e disco rígido, o tipo de aceleração, né? O tamanho da memória de vídeo, se é um servidor de desktop remoto, se vai fazer captura de vídeo e assim por diante, certo? Bom, primeira coisa, como a gente tem interesse de utilizar essa máquina para poder acessar a internet, tudo, né? A gente vai fazer o que? Vai vir aqui com o botão direito, configurações, certo? Logo em seguida a gente vai vir em rede. Na opção rede, notem que só a primeira adaptador está ativo. Eu vou vir aqui, placa em modo bridge, tá? E vou selecionar uma das placas que eu tenho na minha máquina e que eu utilizo para acessar a internet. Como aqui na minha casa eu uso rede sem fio, eu vou selecionar a minha Atheros AR9285 Wireless, certo? Clico aqui em avançar. Nesse modo promíscuo, eu vou permitir tudo que ele
tanto posso enviar quanto receber dados, certo? A opção aqui como cabo conectado é importante deixar, tá, pessoal? Vou dar um OK e pronto. Inicialmente a minha máquina virtual já está configurada, certo? Eu vou clicar aqui só para a gente ver se ele apresenta algum erro, certo? A princípio só me deu o erro de que falta algo para dar boot, certo? Falta um arquivo para dar boot. Como a gente vai deixar essa instalação para a próxima aula, né? Então o nosso vídeo vai acabar encerrando por aqui. Pessoal, não esqueçam de deixar qualquer pergunta, certo? No site, lá na parte de vídeos, né, tem a opção de mandar um recado. Qualquer dúvida, mande, que eu vou estar entrando em contato e respondendo. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.